Eu tô na DAC, já vai fazer 4 anos, mas nem sempre eu tive a disposição e o coração voltado para Jesus da maneira que eu tenho hoje. E é sobre isso que eu quero falar para vocês. Como eu me tornei uma líder com o coração voltado para o Senhor. Como eu me tornei alguém que enxerga verdadeiramente aquilo que Deus tem mostrado para nós. Amém? Eu vou falar um pouquinho sobre Esther. E sobre Esther pessoa e sobre o livro de Esther. Eu e as minhas discípulas estavam lendo o livro de Esther. E eu me deparei com um versículo onde fala de uma festa. E o pastor já havia ministrado sobre festas, né? E aquilo queimou no meu coração. Eu falei, caracas, que povo que gosta de festa, né? Um povo bem festeiro. Eu falei, Deus, será que eles gostam de festa só para ficar dançando, pulando? Né? E Jesus falou assim, eles gostam de festa para se lembrar de tudo que eu tenho feito na vida deles. Eles gostam de festa para que eles não se tornem ingratos. Porque se vocês forem observar, as festas se tornavam uma tradição raiz. Você precisava comemorar aquilo. E automaticamente, quando você estava comemorando e celebrando aquilo, você se lembrava de onde Deus te tirou. Amém? E eu vou ler lá em Esther 9. Nove, 19. Depois eu vou para o 22, tá? Que fala assim: é por isso que os judeus que vivem em vilas e povoados comemoram o dia 14 de Adar com banquetes e festas e mandam comida uns aos outros. Agora eu vou pular lá para o 22, onde fala assim: pois nestes dias que os judeus se livraram dos seus inimigos, e foi neste mês que a tristeza e o luto se transformou em alegria e festa. Portanto, que dessem banquetes e festas, mandassem comidas uns aos outros e distribuíssem presentes aos pobres. Eu nunca tinha parado para analisar Esther assim, né? Eu acredito que todos vocês passam por isso, de ter um personagem da Bíblia que você conhece por ministrações, né, por ser bem destaque, mas não de verdadeiramente você entender ali o que ele passou. Né? E com Esther eu dei uma balançada e eu falei, caracas, Jesus, quanta coisa dentro de um livro só que eu não havia percebido antes. Né? Aqui se trata de uma festa onde eles puderam lutar contra os persas que queriam destruir eles. Né? Acredito que a maioria de vocês já conhece o livro de Esther. E fala de uma menina órfã. E hoje eu quero falar sobre 2 caminhos aí pelo livro de Esther. Né? A Esther órfã, que se tornou uma rainha, e os judeus, que eram um povo que não se esquecia de onde Deus tinha tirado eles. Né? E por que eu quero falar sobre isso? Porque eu me identifiquei com as 2 partes. Eu me identifiquei com a parte da Esther órfã, ainda que eu tenha 3 mães, 2 pais, inúmeras descendências. Eu acredito que eu me identifiquei porque Esther não tinha nada e nem ninguém. Ela só tinha Mordecai, né, em algumas tradições Mardoqueu. E mesmo assim ela não parou de acreditar naquilo que Deus tinha para ela. Quando ela teve uma oportunidade de ser alguém, ela agarrou e falou, cara, eu acredito naquilo que Deus tem para mim. Né? E me colocando nessa situação, eu acredito que eu falhei nessa parte. Eu falhei na parte de acreditar que Deus tinha algo para mim antes. Eu demorei para enxergar isso, eu demorei para entender que eu não era mais a Amanda, coitada da Amanda, que passou por muitas coisas. Eu era alguém que Jesus capacitou para ser alguém grande. Esther se tornou uma grande líder. E ela não teve medo disso. Mas ela não teve medo porque ela acreditava na capacidade dela ser boa. Ela não teve medo porque ela acreditava no Deus que tinha chamado ela. E é sobre isso que eu quero falar, sobre pessoas que acreditam no Deus que chamou vocês. Por muito tempo, eu sou líder há 3 anos. Minha célula já passou por muitas coisas, por muitas fases, e hoje eu me encontro na melhor fase. Mas por quê? Porque o meu coração verdadeiramente entendeu que eu não sou boa. Né? Eu buscava me achar boa, eu buscava falar, Deus, eu preciso me sentir boa, eu preciso me sentir capaz. Vou lutar contra o diabo lá no Perequê. E eu nunca me senti assim porque nós não somos bons. Nós somos falhos, nós somos pecadores, a nossa mente é feia. Eu geralmente falo que se nós pudéssemos ler as mentes uns dos outros, nós não estaríamos casados, nós não teríamos amigos, nós não falaríamos com ninguém. Porque muitas vezes nós não falamos, mas o que nós pensamos, né? E é geralmente aí que o diabo nos usa, naquilo que nós pensamos e que ninguém sabe.
Quando você está feliz para todo mundo, mas dentro de você, você fala, eu não sou capaz de nada, Jesus. Será mesmo que foi o Senhor quem me escolheu? Quando você vai fazer uma célula e o diabo fica, você não é capaz, a sua célula não vai ser boa. E eu comecei a entender que, cara, eu nunca ia me sentir capaz. Esse sentimento que eu estava buscando só me levava para estaca zero todas as vezes. E eu voltei nesses 3 anos milhares e milhares de vezes para estaca zero, como líder, como esposa, como ser humano. Porque eu não entendia que foi Deus quem me chamou. E hoje eu quero que você entenda isso do fundo do seu coração. Talvez você não se sinta capaz de ser um líder. Talvez você seja um líder e ainda assim não se sinta capaz. Mas eu vou te falar uma coisa, se você não se sente capaz, você está no caminho certo, porque é Ele que te capacita. Não somos nós. Enquanto eu tentei lutar com as minhas forças, a minha célula não foi para frente. E quando eu verdadeiramente descobri que foi Deus quem me chamou, isso não faz muito tempo não, tá, gente? Faz pouco tempo. A minha célula começou a ser transformada, as minhas discípulas começaram a entender o que eu falava. Ser obediente, né? Graças a Deus. E tudo começou a ser transformado na minha vida. Dentro de mim, algo foi transformado. Eu comecei a amar de verdade, não brincar de ser líder. Porque liderança é algo muito importante. Você está cuidando de corações, cara. E eu tive diversos líderes na minha vida. Tive a Paulinha e o Ju, tive a pastora Gi, tive diversas supervisões. Hoje eu estou com a Super Ágata, que é maravilhosa, que arrasa. E cada um deles foi importante para gerar algo em mim. E todos eles falaram a mesma coisa. Cara, acredita que foi Deus que te chamou. E eu tô falando, mas eu não sou ninguém, eu não consigo. Eu quero chorar pelos meus problemas. E enquanto eu não parei de chorar pelos meus problemas, Deus falou, olha, se você não quer ajuda, fica aí. Igual eu fiz com o Davi esses dias. Estava se jogando no mercado, falei, fica aí. E saí andando. Uma hora ele levantou para de chorar e viu que ele ia ficar abandonado no mercado, né? E Deus, por incrível que pareça, não vira as costas para nós e fala, fica aí chorando. E Ele está ali falando, para de chorar, minha filha. Para de chorar, meu filho. Para de olhar para o seu problema, para o seu trauma. Quando a gente chega para Jesus, eu acho que é muito difícil alguém chegar, nossa, eu estou super pronto, eu quero liderar. Caracas, eu quero ser um líder. Eu vou ganhar, caracata. É muito, só o Pia, acho que chegou. Brincadeira, ele também não chegou não, eu acho. Mas assim, a gente chega com feridas. A gente chega com traumas, a gente chega sem confiar nas pessoas, a gente chega achando que nós não somos capazes de nada. Muitas pessoas aqui têm pai e mãe, mas se sentem órfãos. Muitos líderes aqui estão empurrando a célula com a barriga, achando que, ai Deus, que fardo, terça-feira. Enquanto você fizer isso, os seus discípulos não vão se sentir amados. Enquanto você fizer isso, nada vai ser transformado, nem na vida dos seus discípulos e nem na sua vida. Porque o amor que Jesus me fez enxergar é surreal. É aquilo da pessoa estar cometendo o mesmo erro e você tem vontade de pegar ela no colo e falar, meu, quer morar aqui na minha casa para você parar de fazer bobeira? É um amor genuíno. Eu falo para elas que se eu fosse muito rica, eu ia fazer uma mansão bem grande com vários quartos, ia colocar nome na plaquinha de cada uma, ia falar, pode vir morar aqui, não vai mais sair, não vai mais errar, vai ficar presa aqui só para ir para a igreja. Porque a gente quer cuidar. Mas antes eu não tinha esse sentimento. Eu achava que se eu falasse muito, elas iam ser transformadas. Que se eu ficasse falando, não é assim, não é assim, não é assim. E eu lutei sozinha. E voltei para estaca zero por muitas vezes. Porque Deus já tinha me chamado. Deus já tinha falado algo para mim. E eu continuava me sentindo incapaz. Continuava achando que era porque eu não estava fazendo certo. Na verdade, era o meu coração que não estava com a disposição correta diante de Deus. E hoje eu quero que vocês despertem isso dentro de vocês. Eu tinha algumas feridas. E ao decorrer da minha liderança, eu não conseguia enxergar que Deus estava tratando já. As pessoas falavam assim, você não muda, você não cresce. E eu ficava, como assim? Eu já cresci, eu já mudei. Mas eu não entendia o que elas falavam, que era o meu coração com Jesus. E verdadeiramente eu estava cega. E teve um discipulado que foi muito importante na minha vida. Eu tinha acabado de ganhar o meu filho. Estava passando por alguns problemas emocionais, porque quem é mãe aqui sabe que quando a gente ganha um filho, a gente fala, socorro Jesus, eu não quero mais, pode levar de volta. É muito difícil, gente. Mas eu fui passando por isso, e a minha supervisora foi me ajudando. E eu fui fazer um discipulado com ela e eu falei, cara, eu não sei ser mãe não. Desisto, não quero mais, não sei. Não é para mim, eu acho que o Iago vai tomar o lugar de pai e de mãe e eu vou embora, porque eu não consigo. Eu falava, eu não sei nem amar meu filho da maneira que ele merece ser amado. E aí, durante aquela conversa, durante aquele discipulado, ela me fez entender que algo em mim precisava ser mudado.
Porque eu tinha traumas da minha mãe ainda. Mas não porque eu tinha raiva ou não tinha perdoado a minha mãe. Mas porque eu não tinha me perdoado com a postura que eu tinha tido com a minha mãe. Porque depois que eu tive um filho, cara... eu falei, eu não acredito que a minha mãe passou por isso 5 vezes. Meu Deus. E eu fui tão mal criada, gente. Deus sabe. Fui muito rebelde. Ai, ninguém me ama. Você não cuidou de mim. Você não me amou. Eu não conseguia ver os gestos pequenos de amor da minha mãe. As coisas simples, como não ter me deixado lá abandonada, já foi algo. Cara, dentro das condições que ela tinha. Ninguém fez chá de bebê surpresa para ela. Ninguém foi lá ficar fazendo comida enquanto ela dava mamar para mim. Ela cuidou de nós 4, com o meu pai alcoólatra. Enfim, passou por tudo isso. E esses pequenos gestos de amor não entravam no meu coração, porque eu estava pensando só em mim e na minha dor. Vocês entendem onde eu quero chegar com isso? Quando a gente olha só para nós e para a nossa dor, a gente não consegue sentir o amor que as outras pessoas estão nos dando. E eu fiquei muito mal com isso, porque eu falava, como a minha mãe passou por tudo isso, sem ter uma supervisora, sem ter uma líder, sem ter a presença de Jesus, porque ela não tinha. Eu falava, como ela foi guerreira e eu não honrei ela por isso, eu menosprezei ela por muitos anos, porque eu não conseguia enxergar. E todas as vezes que eu ia visitar a minha mãe, porque eu morava com a minha tia, ela queria me servir, ela queria fazer comida, ela fazia carinho e falava, deita aqui, filha, porque ela queria suprir, porque ela sentia que eu não amava ela. Mesmo tendo feito tudo por mim, ela sentia que eu era ingrata, que ela tinha que se perdoar comigo diversas vezes. Todos os dias ela me liga e fala, filha, tá com raiva de mim? Filha, eu te amo. Filha, a mãe fez alguma coisa pra você? Porque ela tá sempre esperando que eu fique com raiva dela. E graças a Deus, hoje eu consigo falar, mãe, a senhora não fez nada, eu te amo, você me deu a vida, você é uma linda, você é uma guerreira, ninguém vai deixar de beber surpresa pra você. E é sobre isso, porque pequenas coisas se tornam grandes coisas quando a gente não está vendado. Cara, Jesus tem feito tanto na minha vida. Em todos esses anos eu só olhei para as coisas que ninguém fez. E as coisas que todo mundo fazia, tentando ali me encher de amor. Não era nada, porque eu estava cega. E eu me tornei uma líder cega, com feridas, com traumas. E o meu coração nunca ia estar voltado verdadeiramente para as minhas discípulas, porque eu estava focada na minha dor. E quando o pastor me chamou uma vez, ele não está aqui, né, galera? Ele me chamou uma vez e falou assim, então, Amanda, eu queria entender você, porque você já está aqui faz um tempão, né, 40 anos de crente aí, porque eu não fui ser crente aqui não, tá, galera? Eu já era crente e fazia uma cotinha. E ele falou, e você não muda, meu? A minha cara foi no chão, eu falei, como assim eu não mudo? Eu mudei muito. Como eu não mudei? Não enxergava, já fiquei na defensiva, já falei, não vai falar isso de mim, não. E ele falou, cara, você tem super potencial, e começou a me elogiar, coisas que, né, umas coisas. E eu não conseguia enxergar aquilo que ele estava falando para mim, que ele estava falando que eu precisava parar de olhar para a minha dor. E quando eu comecei a ler o livro de Esther, tudo fez sentido na minha vida. Porque, primeiro, Esther era órfã, foi criada pelo seu primo. E, cara, daqui a pouco ela é uma rainha. Isso nos diz muito sobre o que Deus pode fazer na nossa vida, ainda que nós não sejamos ninguém. Ele quer nos usar, porque Esther foi usada para salvar um povo. Cara, eu estou sendo usada para salvar um povo lá no Perequê. Você vai ser usado para salvar o Massaguaçu, o Jaraguá e qualquer outro bairro, se o seu coração estiver disposto. Aí você chega na igreja e fala, eu não estou pronto para ser líder. Eu não posso ser líder porque eu não sou bom. Talvez você vá até para o inferno por essa fala sua. Porque você nunca vai estar pronto e você nunca vai ser bom. Esther não estava pronta. Quando o tio dela foi falar para ela, vai lá, fala com o rei. Ela falou, como assim? Ele vai me matar. E quando alguém fala isso pra gente, né? Você tem que ser líder. Não, como assim eu vou ser líder? Como assim? Eu não sei falar de Jesus para ninguém. E Jesus está falando, meu filho de Deus, não seja igual a Amanda. Entenda logo que eu que vou fazer através da sua vida. Sou eu quem faço. Só que a nossa falta de confiança em Jesus nos faz voltar para a estaca zero. A desobediência em Jesus nos faz voltar para a estaca zero. E nesses 3 anos, eu tinha uma célula que se chamava Oreb. Está na Bíblia, tá, gente? É uma palavra de Deus. E a pastora Gi falou assim, muda esse nome feio.
Ninguém vai na sua célula, talvez a Solange queira ir. Brincadeira, a Solange tem a célula dela. Mas aí eu falei, nossa, eu fiquei mó orando, clamando a Deus para me dar um nome. Achei lá Monte Horebe, onde as pessoas faziam aliança com Deus. Eu falei, cara, minha célula vai fazer aliança com Deus. Ninguém ia na minha célula. Mas não era pelo nome, o nome ajudava um pouco, né? Porque eu vou bater no peito e falar, sou da célula Horebe. Até eu tinha vergonha. As pessoas falavam, como é que é o nome da sua célula? Horebe. Como que é? Horebe. E aí a pastora Angie falou, muda esse nome, dá uma vida. Ai, gente, pelo amor de Deus. E aí eu tava lá lavando louça, falando, que nome que eu vou dar pra minha célula? Porque nem isso eu não fui perguntar pra Deus. Falei, eu quero um nome mó da hora. E aí a Raquel tinha mudado pra GPS o nome da célula. Eu falei, nossa, eu queria ter colocado essa, mó legal. E aí eu peguei e falei, vou colocar uma que pareça assim também, que tenha 2 significados. Aí tô lá lavando louça, pensando, em vez de orar, né? Falar, Deus, o que eu tenho vivido, né? Pra ser o nome da minha célula. Lavando louça, falando, C com B, crente bom? Não. Fiz umas coisas nada a ver lá. E falei, já sei, CPF. Porque além de ser uma identidade com Cristo, significava conectadas pela fé. Mas não foi um nome que despertou algo em mim. Eu só achei legal a sigla e falei, caracas, conectados pela fé. Ainda pensei que o logo podia ser um carregadorzinho assim na tomada e a cruz, né? Conectados pela fé. E do mesmo jeito mudei o nome da minha célula, mas nada mudou. Eu falei, como assim nada mudou, Mudei o nome mó da hora, fiz uma bandeira. Mó legal no Canva ainda. Tá? Se você não sabe mexer no Canva, é muito difícil às vezes, quando você nunca mexeu. E aí eu fiz a bandeira da minha célula, falei, agora vai ser tudo novo, Jesus. Mudei de supervisão, né, pastora? A pastora falou, não aguento mais, pastor, tira a Amanda da minha supervisão. Brincadeira, gente, ela me queria lá, né, pastora? E... fala que não. E nada mudou na minha célula. Porque o meu coração ainda não tinha mudado. Mudei a bandeira, mudei a estratégia das cadeiras, né? Coloquei um cafezinho ali para ver se mudava e nada mudava. Continuava aquela frieza. Nem eu não sentia Deus na minha célula. Eu falava, como assim? Se eu que sou a líder. Não estou sentindo, quem que vai sentir? Porque, né? Tem que fluir da gente. E as pessoas continuavam falando, supervisão, amigos, minha própria família falava, cara, você tem que parar de olhar para o seu passado, você tem que parar de olhar para a sua dor. E eu falava, eu não olho mais para a minha dor, eu já perdoei todo mundo. Mas não era sobre isso. Era sobre entender que eu seria uma Amanda grande em Jesus, porque eu nunca achei que eu pudesse ser. Sabe, eu fico pensando, se Esther tivesse tido a atitude que eu tive, cara, ela ia estar na esteca zero até hoje. O povo ia ter morrido. Porque ela não ia encontrar a identidade dela em Deus e não ia ser usada para salvar aqueles que Deus colocou na mão dela. Deus colocou pessoas nas suas mãos. Ah, Amanda, mas eu nunca falei com ninguém, eu nunca evangelizei ninguém, mas mesmo assim, lá no céu já tem escrito o nome de pessoas para você ganhar. E no grande dia ele vai falar, cadê essas pessoas? E você vai falar o quê? Eu não estava pronto porque o meu pai me abandonou? Eu não estava pronto porque o meu irmão não me deu o amor que eu precisava? Eu não estava pronto porque a minha família não me amou da maneira que eu desejava? E Jesus vai falar, mas eu estava lá te amando o tempo inteiro. Por que você não foi fazer? O meu amor não era o suficiente? Até onde o amor de Jesus é suficiente na sua vida? Para que você possa transferir ele para outras pessoas? Até onde o amor de Jesus te faz queimar para falar do amor dele? Para poder evangelizar pessoas, não só falar Jesus te ama, mas discipular, sair da sua casa no meio da noite, no meio da chuva e falar, cara, eu tô aqui com você porque eu me importo com você, porque Jesus se importou comigo. Você não é bom, você não é nada, eu te amo, porque Jesus te amou primeiro. Esses dias tinha uma amiga minha que tava falando, mas como assim, cara? Fui pra célula de tal fulana e ela já tá falando que me ama? Amiga, ela nem me conhece. Eu falei, não, amiga, é assim mesmo, porque o amor de Jesus... Oh, tá rindo, né? O amor de Jesus é assim mesmo, fala que você ama também. Mas e se eu não amar? Se eu estiver mentindo? Eu falei, não vai estar mentindo, porque Jesus vai colocar esse amor em você. E aí ela falou, mas como assim? Você chega na célula de alguém, a pessoa não te conhece, a pessoa te ama. Eu falei, sabe o que acontece? Quando chega alguém na sua célula e você nunca viu aquela pessoa, automaticamente... O amor de Jesus
Ele pega algumas gotinhas daquele amor que ele tem pela pessoa e pinga no nosso coração. E a gente começa a enxergar aquela pessoa como se ela fosse tudo. Cara, vem aqui, fica aqui que eu quero cuidar de você. Eu quero te amar, porque Jesus te amou primeiro. E é isso que a gente precisa entender. Porque não é a gente que vai ser muito bom e amar. Eu falava, cara, talvez eu não ame como eu falo que eu amo. Porque eu não estava deixando passar o amor de Jesus através da minha vida. Você não vai amar do jeito que você quer amar, porque o nosso coração é muito falho. Mas quando você se dispor e falar, Jesus me usa, o amor dele vai vir e vai passar por você e vai transbordar sobre a vida daquela pessoa. E é isso que eu tenho feito hoje. Eu parei de me colocar como órfão. Eu parei de me enxergar como nada. Eu parei de achar que eu não era escolhida por Jesus, porque eu fui. E quantas vezes nesses 3 anos de lideranças eu declarei isso e eu não vivia isso. Então viva isso hoje. Você é escolhido por Jesus. Cada um de vocês é escolhido por Jesus. E às vezes a gente declara isso muito, você é escolhido por Deus. Mas o que você tem feito como um escolhido de Deus? Mostrando para outras pessoas que elas também são escolhidas? Ou orando o dia inteiro no seu quarto? Isso vai te santificar sim. Mas Jesus quer um passo a mais de você. Nós já entendemos que a tradição passou, onde o cristianismo era só ali. Você só era crente ali. Hoje nós estávamos até brincando, porque tem outra amiga minha, que está em outra célula. Ela estava falando, não, eu fui para a igreja por causa da Amanda, porque ela é muito louca. Eu falei, que igreja que é essa que pode ser louca assim? Amanda dança, Amanda pula. Gente, quando menos espero, eu já estou lá na cozinha falando, oi, tia Kika, para a cozinheira, entendeu? E ela fala, que menina louca, meu. Eu já chego, bom dia, galera, vamos animar tudo. Porque eu sou assim, essa é a minha essência. E Jesus, ele não quer roubar a sua essência. Pelo contrário, ele quer usar isso para que, através disso, você ganhe pessoas para ele. E foi isso que aconteceu. Ela foi na igreja e ela falou, caracas, um monte de jovem adorando, tem um monte de Amanda doida aqui, será? Vou ficar aqui. E hoje ela está aqui, mais uma maluca para nossa equipe, galera. Por quê? Porque eu parei de achar que o amor de Jesus tinha que ficar guardado só para mim. Porque as minhas atitudes lá no meu serviço têm sido de alguém cristã. Não porque eu fecho a cara e leio a Bíblia o dia inteiro no serviço. Mas porque eu converso, porque eu me importo, porque eu olho no rosto de cada pessoa e falo, você está bem hoje? Né? Tento enfiar um Jesusinho lá na minha coordenadora. E assim Jesus foi fazendo na minha vida. Mas só mudou quando eu saí da estaca zero. Quando eu falei, Jesus, eu vou parar de ficar no mesmo lugar. Eu vou parar de me vitimizar. Porque a gente fala, eu não sou vítima. Mas qualquer problema você volta lá e fala, tudo dá errado na minha vida, Jesus. Nada dá certo para mim, nossa. Por que para mim nada dá certo? Você já está se vitimizando. Ainda que você não fale para pessoas, você se vitimiza para Deus e Ele não vai te usar por dó. Ele não vai falar, ai, coitadinho, né? É verdade, eu tinha esquecido dele. Ele já te escolheu, você já é alguém. Você não precisa provar nada, você já é alguém. Para de querer provar, para de querer se convencer de que você é bom. Porque Esther não precisou provar nada para ninguém. Ela foi obediente, ela acreditou na promessa e ela se posicionou. Então ela não ficou na estaca zero. Eu nesses 3 anos voltei tantas vezes para a estaca zero, galera. Eu falava, Deus, eu quero ser uma líder como algumas outras líderes que eu via que a célula enchia, mas que a pessoa vivia aquilo, cara. Você chegava perto, você tinha vontade de adorar a Deus, você falava, essa pessoa está cheia. E eu não me sentia cheia. Eu me sentia sempre nada. Eu falava, mas eu não sou boa o suficiente. E tudo começou a mudar. Porque naquele discipulado, eu falei, eu vou me perdoar por não ter honrado a minha mãe. Eu vou me perdoar por não ter feito algo para Jesus lá atrás. Eu vou me posicionar daqui. Sai dessa estaca zero que te fala, você não é capaz, você passou por muita coisa. Você não é capaz, você precisa de um processo para se adaptar ao evangelho. Você não precisa. Porque Esther não precisou de um processo para falar, ai Deus, mas cura primeiro a minha falta de pai e mãe, porque eu não vou poder falar com o rei, porque eu não sou boa. Se ela tivesse feito isso, o povo tinha morrido, cara. Quantas pessoas estão morrendo enquanto você está chorando e se lamentando? Quantas pessoas estão morrendo porque tem problemas maiores e mais dolorosos do que o seu e você está sendo um egoísta, chorando para Deus pelos seus problemas? Você pode chorar. Não é proibido sofrer pelo que verdadeiramente dói. Mas vocês precisam se posicionar. Porque Esther teve medo. Talvez ela tivesse alguns traumas e algumas feridas. E ela falou, vamos jejuar, vamos colocar pano de saco. E vamos lá fazer algo
porque Jesus me capacitou para que eu fosse rainha e salvasse, para que eu fosse um líder e salvasse, para que eu tivesse uma liderança que verdadeiramente fizesse alguma coisa. Porque se ela só fosse rainha e não tivesse tido a postura e a coragem, o posicionamento de ter ido lá enfrentar o rei, o povo não teria sido salvo. Entenda isso. Pessoas dependem do seu posicionamento e da sua coragem, porque a capacidade vai vir diretamente do céu. E quando a gente não entende isso, a gente não sente o verdadeiro amor nem das pessoas e nem de Deus. E a gente não passa esse amor para os outros. A gente fica na estaca zero. Eu escrevi esse título e eu fiquei, Deus, nossa, mas o que eu vou falar mesmo? E ficava me perguntando, e Jesus falou, cara, você só vai falar aquilo que você está vivendo. E é isso, não precisa você ter feito teologia, não precisa você ter estudado muito, não precisa de muito, você só precisa de um coração disposto. E hoje o meu coração está disposto para fazer o que for possível por pessoas, por almas, sedentas por Jesus. Antes eu fazia só o que era viável a mim. Vou marcar um discipulado na minha casa, se vier, amém, se não vier, eu não vou pensar em outra coisa, porque a pessoa tem que querer. Mas às vezes a pessoa não está tendo condições nem de querer. Ela precisa que você vá até ela e faça uma oração e fale, cara, eu vim aqui te resgatar. Existem tantas pessoas que sofrem mais do que a gente. E a gente fica preso nos nossos comodismos. Esther não ficou presa no comodismo dela. E quando ela pensou em ficar, Deus já usou ali um supervisor dela, o Mordecai, e falou, ei minha filha, você foi colocada aí para fazer alguma coisa, então faça isso. Você foi colocado aqui não para você somente cantar os louvores muito legais e bem tocados por esse grupo de louvor excelente que nós temos aqui na nossa igreja. Você não foi chamado apenas para sentar aqui na igreja e para poder ser livre, usar qualquer roupa à toa. Você foi chamado porque tem pessoas que precisam de você. Porque tem um povo que precisa do seu posicionamento. Então hoje, não importa se você é órfão, não importa se você tem medo, tenha um coração disposto para salvar pessoas, para que Deus possa te usar, para que você possa falar, cara, eu não sou ninguém, mas alguém vai ser alguém em Jesus através da minha vida. Eu vou ter o meu coração disposto, Jesus. Eu não sei falar, mas eu vou igual Moisés. Eu não sei nem orar, Jesus, mas eu vou falar qualquer coisa aqui, porque eu quero que o Senhor abençoe e cuide dessa pessoa. Porque é muito fácil orar pela nossa família. É muito fácil orar por aquelas pessoas que a gente ama. De dentro da nossa casa. Mas e orar por alguém que você nunca viu, que está com o coração uma rocha? É difícil. Mas e você? Foi fácil quando seu líder orou por você? Porque a Paulinha e o Ju, quem digam, não foi fácil. Eu era teimosa, eu era desobediente, mas eles não desistiram de mim. A Paulinha falava, pelo amor de Deus, dorme aqui na minha casa para você parar de fazer besteira. E eu falava, não vou fazer. Eu não vou. Eu entendi, líder, eu vou ficar de boa. Daqui a pouco estava eu lá no churrascão, bebendo uma cerveja. E ela não desistiu de mim. Eu teria desistido de mim e falado, essa menina não quer nada com nada, pelo amor de Deus, sai daqui. Depois voltava eu, com a cara lavada lá na cela. Shalom, galera. E ela me recebia com tanto amor. Com aqueles bracinhos dela que ela abraçava assim. E ela não desistiu de mim. Então, por que nós temos desistido de pessoas hoje? Jesus tem me tocado de uma maneira sobrenatural sobre isso. Porque enquanto eu chorei pela minha dor e pelos meus problemas, as meninas da minha célula estavam lá morrendo. Com depressão, se cortando, se drogando. E eu estava chorando porque eu não tive pai e mãe. Sendo que Ele já me adotou como filha, sendo que Ele já me chamou para ser alguém, por que eu estou chorando ainda? Cara, para de perder seu tempo chorando, acorda. A gente fica falando, porque chegou o tempo, mas o que você tem feito se Jesus voltar agora? Quem você ganhou? Quem você ganhou? Não é nem sobre pedras na sua coroa. É sobre você saber que você foi obediente, um servo fiel e útil diante de Jesus. Porque Esther foi. E cara, eu me tornei um servo útil diante de Deus. Eu paro tudo, eu largo tudo para ir atrás dessas meninas. Eu largo meu filho doente, eu largo meu marido. Eu faço qualquer coisa porque eu falo, Jesus, eu nunca mais vou ser egoísta a ponto de não cuidar de alguém, sendo que você cuidou de mim. Eu quero ser uma líder não porque eu quero ter um nome num telão. Eu quero ser uma líder porque eu quero ver pessoas chorando, se rendendo a Jesus e sendo curadas através da minha vida e da minha disposição. Isso é muito gratificante, gente.
Cara, ver uma pessoa que estava nas drogas, que estava curtindo baile, frequentar a igreja e ter coração, ler Bíblia, cara, e saber que isso foi através da sua vida. Isso não tem dinheiro que pague, não tem cargo maior. Não adianta você ser um pastor, um apóstolo ou sei lá qual título você acha importante, se o seu coração não estiver disposto, porque a sua liderança só vai ser boa se você estiver com os olhos fixos no que Jesus te chamou para fazer. Ele te chamou para ser alguém. Ele te chamou para viver algo novo. E eu quero deixar 4 palavras aqui que me fizeram enxergar isso: a obediência, a sensibilidade, a gratidão e o posicionamento. Sem essas 4 palavras, você não vai conseguir ser o líder que Deus quer que você seja. Por que eu falei sobre a festa de Purim? Porque esse povo nunca ia se esquecer que Deus deixou eles lutarem contra os inimigos dele. Da onde Jesus te tirou? Quem você era até ontem? Você já se esqueceu? Você já se esqueceu das vezes que você estava perto de morrer e Ele te livrou? Você já se esqueceu de quando você não tinha nada e nem ninguém e Ele estava lá cuidando de você? Faça uma festa então. Faça um aniversário de quando Deus te tirou do lamaçal. Mas lembre todos os dias que Ele morreu e se entregou para que você tivesse vida e para que outras pessoas tivessem vida através de você. Lembre dessa festa e fala: os judeus eram um povo abençoado porque eles não eram ingratos, porque eles sabiam de onde Deus tinha tirado eles, e eles sabiam que eles eram escolhidos para liderar um povo e para salvar vidas. Seja um judeu hoje, seja alguém grato, alguém que comemora ter ganhado pessoas para Jesus, alguém que comemora a vitória não contra um irmão, porque a nossa luta não é contra a carne. É contra potestades, é contra o maligno, é contra o diabo que tem feito jovens se suicidarem sem Jesus. É contra o diabo que tem lançado a crise de ansiedade, a depressão, a melancolia. As pessoas não conseguem enxergar o amor de Deus, porque o diabo envolve elas com tudo aquilo que faz elas pensarem que elas são lixo. Quantas vezes você se sentiu lixo? Quantas vezes você não estava na estaca zero? E se você está aqui hoje, eu tenho certeza que foi porque um líder foi atrás de você. E você acha que é suficiente ficar sentado aqui e não fazer um CFL que vai chegar para cuidar de outras pessoas? Cara, se você pensa assim, então desculpa, você está no lugar errado, porque aqui nós somos uma igreja que entendeu a importância de cuidar do outro, que entendeu o quanto é importante você liderar uma célula para ganhar pessoas por amor a Deus, por amor a Jesus. Fique de pé.